Mês de setembro amarelo, o mês que a sociedade como um todo procura tratar as questões da alma, do coração, dos sentimentos, aonde preocupa-se exatamente com a nossa vida emocional. O que a gente percebe é exatamente uma busca intensa para encontrar a paz, para encontrar um sentido da sua existência e a partir disso ter a paz que excede todo entendimento. Uma paz que não é limitada às circunstâncias, às situações, mas uma paz que em qualquer situação ela possa permanecer no coração de cada um de nós. A paz é um anseio de todos nós e a sua ausência causa uma enormidade de enfermidades emocionais, físicas e da alma. Então, quando nós temos a ausência desta paz, nós temos por consequência disso a enfermidade emocional, física e também da alma. O salmista no Salmo 116 diz assim: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. O salmista fala que nessa ausência de paz, ele tem angústias do inferno que se apoderam dele, ele cai em tribulação e tristeza. Mas é interessante que no mesmo salmo, no versículo 7 e 8, ele diz: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Ele começa o salmo dizendo da angústia profunda que ele tem na sua alma. Ele fala da tristeza que abate constantemente. Mas ao longo do salmo ele vai dizer: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Então, diante do momento de desespero, ele simplesmente volta para si, e a palavra que ele diz para si mesmo é: minha alma volta ao teu sossego. É interessante pensar o que move no coração do salmista, o que muda na vida do salmista de um grito de desespero para um sentimento de paz, para um sentimento de alívio. É exatamente a certeza do cuidado de Deus para com a sua vida. É a certeza da atenção divina sobre a sua vida e essa intervenção que faz com que ele possa sair do perigo de morte e encontrar a realidade da vida. E é interessante que diante dessa experiência, ele fala o seguinte: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Ele fala então que a decisão que ele tem, diante de uma experiência com Deus, é permanecer na comunhão com esse Deus. Diante da realidade da angústia, ele enfrenta, ele tem a paz que alivia o seu coração. E a única decisão que ele tem é: eu quero permanecer na presença desse Deus. E aí nós percebemos então o grande erro da humanidade em desconsiderar a razão principal da ausência de paz no seu coração, que é exatamente a desconexão com Deus Criador. Todas as vezes que nós entendemos essa desconexão, nós compreendemos melhor por que nós temos o coração tão atribulado, porque nós encontramos uma sociedade tão doente, tão enferma, por não ter um contato, uma comunhão com esse Deus. O que nós aprendemos aqui na primeira mensagem: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquilo que é a ausência de paz, é exatamente a nossa falta de comunhão com Deus, que tira essa paz do nosso coração. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós somos reconciliados com Deus. E esta reconciliação nos traz a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento tem como fundamento a nossa reconciliação com Cristo. É esta a razão que nós temos esta paz. E a Escritura apresenta um fundamento sólido. A paz não é produto das circunstâncias, mas é fruto da comunhão com Deus. Nós jamais encontraremos uma paz consistente nas circunstâncias, nas situações, em qualquer coisa ao redor da nossa vida. O fundamento desta paz é exatamente a reconexão com Deus, é a nossa comunhão com Deus. Então, se nós quisermos permanecer em paz, precisamos fortalecer a cada dia a nossa comunhão com Deus. E é o que eu quero conversar com vocês hoje: a paz que excede todo entendimento. O tema é: sua permanência fundamenta-se na comunhão com
Deus. Isaías, capítulo 57, do verso 14 ao verso 21. Mateus, eu vou tentar projetar de novo a tela. Quer desligar tudo, ligar de novo para ver? Porque daí eu projeto igual eu estava projetando o louvor. Aí, agora apareceu aqui. Isaías 57, do 14 ao 21. Aí, vamos fazer o seguinte agora aqui. Dá para ler ou não? Não dá, né? Giba, clientes. Deixa eu abrir aqui de outra forma aqui, pera aí, irmãos. Agora não quero a tela inteira. Aí. Tá vendo? O seminário não ensina essas coisas pra gente. Tá sofrendo aqui. Mas vamos lá. Isaías 57, do verso 14 ao 21. Disse-a: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito alto e santo lugar, mas habito também o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz para com os que estão longe e a paz para com os que estão perto, diz o Senhor. Eu os sararei. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si a lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Queridos, o contexto de Isaías é do capítulo 56 ao capítulo 58. O que ele trata nesse capítulo é período de crise em Judá, marcado por idolatria e corrupção interna, onde o povo abandonou o Senhor para adorar ídolos. Deus convoca o seu povo para uma conversa.
E essa conversa trata exatamente essa realidade. Primeiro, uma crise espiritual interna. E essa realidade é que o povo abandona a presença de Deus e começa a adorar a outros ídolos. E para complicar um pouco mais, eles começam a adorar a outros ídolos em coisas que vão ferir diretamente o que Deus havia pedido para que eles não fizessem. Por exemplo, eles passam a adorar o deus Moloque, que é exatamente aquele que eles sacrificavam crianças nesta adoração. E aí o que nós encontramos é exatamente uma diferença entre aqueles que têm o coração endurecido e o coração quebrantado. Aqueles que permitiram serem contaminados pelos ídolos do seu tempo e aqueles que tomaram a decisão de caminhar apenas com Deus. Ou seja, aqueles que escolheram manter uma comunhão com Deus e aqueles que escolheram virar as costas para Deus. Deus repreende o povo por suas ações, mas também promete consolo, cura e restauração para os que se arrependem. E é interessante como ele vai registrar a marca daquele povo que deseja comunhão e aquele povo que não deseja comunhão com Deus. Aqueles que desejam, como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Então, aqueles que tomaram a decisão de comunhão com Ele, Ele vai sarar cada um deles. E Ele vai ministrar paz sobre cada um. Em contrapartida, mas os perversos são como um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Queridos, a promessa de contínua paz é para aqueles que tomam posição de permanecer em comunhão com Deus. Ou seja, aqueles que desejarem caminhar em intimidade com Deus, esses experimentarão a paz. Mas aqueles que virarem as costas para Deus, eles não terão esta paz. Mas é interessante pensar nesse tema. Sua permanência fundamenta-se na comunhão com Deus. E aí nós iremos entender que nós em Cristo temos comunhão com Deus. E por consequência disso, nós temos constantemente a paz. E aí talvez seja o engano nosso. E aí nós vamos entender talvez o porquê que nós não temos paz, mesmo caminhando com Deus. Mesmo entendendo que nós temos comunhão através de Cristo com o nosso Deus. Porquê que muitas vezes o nosso coração está começando e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se achegar a Deus. Mas aqui tem um detalhe, mesmo neste estado. Neste estado, eles continuam buscando a Deus. Eles continuam buscando a presença de Deus. Eles continuam procurando a orientação de Deus. Mas qual é o estado que o profeta está dizendo? É o versículo 1 do capítulo 58. Onde ele vai dizer que levanta alguém dizendo, vocês estão em pecado. Vocês estão virando as costas para Deus. Vocês não querem uma intimidade com Deus. Vocês continuam praticando o pecado. Mesmo nessa situação de continuarem praticando o pecado, vocês estão buscando a presença dEle. O que ele está dizendo é que vocês estão com o coração longe, mas praticando a espiritualidade. Vocês estão com atos religiosos vazios, mas continuam buscando a presença de Deus. E é interessante que isso muitas vezes alcança a nossa vida. Nós estamos nos esforçando para buscar a Deus, para tentar entender o que Ele tem para nós, para tentar atos de justiça, mas nós permanecemos com o coração endurecido, nós permanecemos no pecado. Olha o que ele diz no versículo 3, na parte A. Porque jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta? Eles estão argumentando com Deus. Por que nós continuamos a nossa prática religiosa? Por que nós continuamos a praticar o jejum? E o Senhor parece que não atende a voz de cada um de nós? E eles continuam. Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Sabe o que Deus está dizendo para eles? Vocês estão jejuando. Vocês estão fazendo um sacrifício de deixar de se alimentar, mas com um único objetivo, fazer a vontade de vocês. O que vocês querem através do jejum é que eu seja empregado de vocês, que eu faça apenas o que vocês desejam no coração de vocês. O que o profeta está dizendo é que apesar de todo o jejum que vocês fazem, o único interesse que vocês têm é satisfazer
o desejo do seu coração. E aí ele diz: jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. O que o profeta aqui está dizendo da parte de Deus é: vocês vão continuar jejuando, vão continuar orando, vão continuar praticando a espiritualidade de vocês vão continuar fazendo tudo. Mas o grande problema é que o coração de vocês está ausente da presença de Deus. Ou que é exatamente o ato religioso vazio. Apenas uma prática que nós entendemos como espiritual, mas não estamos buscando realmente o que Deus quer, apenas a nossa vontade. E aí nós não temos como não lembrar da parábola contada por Jesus, aonde entra um fariseu no templo e começa a fazer a oração. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. A expressão que Jesus utiliza é: orava de si para si mesmo. É exatamente alguém que apresenta um ato religioso vazio. Apesar de toda a sua moralidade, apesar da sua aparente espiritualidade, era alguém que não estava praticando o que Deus esperava dele. A consequência é que este homem volta para casa sem receber aquilo que ele esperava. E aí, quando nós pensamos qual é o nosso ato religioso vazio, como que nós praticamos essa realidade, a nossa ausência de paz fundamenta-se primeiro em nossas orações sem entrega. Por que a paz não invade o nosso coração quando nós oramos, se a promessa de Deus, a primeira resposta à nossa oração é a paz? Porque as nossas orações não são uma oração de entrega. Nós continuamos pedindo a Deus algumas coisas, continuamos conversando com Ele, mas continuamos com o desejo de ter o controle nas mãos. Continuamos tentando resolver as coisas do nosso jeito, do nosso tempo. E aí então é um ato religioso vazio, quando nós oramos, e apesar da oração, nós não temos uma entrega real para Deus. Em nossas leituras, sem obediência. Nós continuamos com a nossa prática devocional diária, nós continuamos a ler as Escrituras, continuamos a prática da leitura, mas uma leitura sem a tomada de decisão de obedecer. E aí nós temos apenas um ato religioso vazio, porque nós percebemos na prática do nosso dia a dia todo o conhecimento teórico da palavra, mas pouca prática daquilo que Deus requer de cada um de nós. Em nossos cultos sem reverência, nós nos achegamos à igreja, nós participamos do culto da igreja, mas falta a reverência, falta a compreensão na presença de quem nós estamos. E muitas vezes aqui nós estamos buscando Deus, louvando a Deus, cantando louvores a Ele, ouvindo a palavra. Mas nós não temos a consciência que nós estamos na presença dEle e assim nos falta a reverência. Em nossos jejuns famintos, o que eu chamo de jejum faminto? Aquilo que nós lemos agora em Isaías. Eu estou jejuando, eu estou abstendo de alimentos, eu estou me abstendo de outras realidades, com o único propósito, que Deus satisfaça a minha fome, que Deus sacie aquilo que eu preciso, aquilo que eu anseio, e aí simplesmente é um jejum faminto. Eu não estou abstendo de coisas para que eu possa entender que eu dependo apenas de Deus, mas eu estou dizendo a Ele, eu estou em jejum porque eu dependo de um trabalho melhor, porque eu dependo de um ganho melhor, porque eu dependo de uma mudança na minha vida, porque eu dependo que o Senhor faça algo para mim, para que a minha vida tenha um sentido de existência. E a realidade é que muitas vezes nós estamos praticando o jejum, mas na verdade o jejum faminto de outras realidades. Em nossos serviços meritocráticos, nós servimos a Deus, nós servimos em ministérios, nós continuamos a praticar aquilo que Deus requer de cada um de nós, mas o único objetivo é esperar algo em troca. Apenas esperar a recompensa do outro. É aquilo que Jesus ensina quando Ele fala sobre a oração, que os homens se colocam em pé nas praças públicas para serem vistos dos homens, com o único desejo de ser aplaudido pela multidão. E também, queridos, pelas nossas gratidões murmurantes. Nós agradecemos com a velha frase, é o que tem para hoje. É simplesmente o que eu tenho, então eu tenho que ser grato por aquilo que eu tenho.
Mas Deus conhece o nosso coração, o quanto nós não somos gratos por aquilo que Ele já tem sido e tem feito na nossa vida. Ele sabe quantas vezes nós estamos murmurando por aquilo que nós estamos recebendo da parte dEle. E o quanto nós não somos gratos por aquilo que Ele tem feito dia a dia na nossa vida. Basta perguntar aqui o quantos queriam, por exemplo, mudar de casa, de carro, de salário, de vida. E aí nós vamos perceber o quanto que, apesar de hoje falar que nós somos gratos, mas qualquer nova oportunidade, nós iríamos perceber que a nossa gratidão não estava tão real assim no nosso coração. O profeta Isaías denuncia a idolatria e a infidelidade de Israel. A ausência de comunhão com Deus trouxe juízo, angústia e perda de estabilidade. É por isso que tantas vezes, apesar de toda a nossa prática espiritual, a paz não invade o nosso coração. Porque nós não estamos em comunhão com Deus, mas estamos em comunhão com coisas referentes a Deus. E a história mais clara que nós encontramos na Bíblia é a história do filho pródigo. Que é exatamente alguém que toma por decisão não ter comunhão com o seu pai. Ele pega a sua parte da herança e vai mundo afora. E nós lemos essa história e fomos ensinados nessa história que Jesus fala apenas daquele que tomou uma decisão de não ter comunhão com o pai, ficando na casa do pai. Mas esquecemos que o capítulo 15 começa com a seguinte expressão: Jesus está conversando com os fariseus que questionam o fato de ele estar com pecadores. O que Jesus está dizendo nessa parábola é: vocês permanecem na casa do Pai, vocês continuam vivendo na intimidade do Pai, mas vocês não têm comunhão com o Pai. Porque o filho mais velho chega e diz: espera aí, eu moro com o Senhor nessa casa, eu cuido de tudo para o Senhor aqui. Em nenhum momento o Senhor matou um novilho para poder repartir com os meus amigos. E o pai disse: tudo que é meu é seu. Você mora nessa casa, mas você não tem consciência da intimidade, da comunhão que você precisa ter comigo. E aí nós nos encontramos muitas vezes como o filho mais velho. Continuamos com práticas espirituais, mas o nosso coração está longe da presença de Deus. E aí, o que Deus diz a eles? Quando clamares, a tua coleção de ídolos que te livre, levá-los-á o vento, um assopro os arrebatará todos. O que ele está dizendo é que por um motivo pelo qual nós jejuamos, é exatamente o ídolo que nós alimentamos no nosso coração. A razão pela qual nós esperamos que Deus nos abençoe, é exatamente o ídolo que nós cremos que vai ser a razão da nossa paz. Mas quando nós acreditarmos que isso irá nos trazer a paz, ele vai dizer: quando você clamar, a tua coleção de ídolos que te livre. E aí nós sabemos que a paz não virá no nosso coração. Mas ele termina com uma palavra de esperança: mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Ele termina com a palavra de esperança para aqueles que, apesar de toda prática religiosa, é uma prática vazia. E é a necessidade que nós temos de mudar isso. E não apenas viver a prática espiritual, mas lembrar da importância da comunhão com Deus. Que aí é nosso segundo ponto dessa mensagem. E uma profunda compreensão de nossa dependência de Deus. Olha o que diz capítulo 57, verso 15. Porque assim diz o Senhor, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Essa parte em amarelo, o profeta aponta a grandeza e a santidade de Deus, o que já causaria em nós tamanho pavor de aproximação. É interessante pensar quando nós encontramos alguém que a sociedade compreende como alguém importante. E nós não sabemos como reagir diante dessa pessoa. Nós não sabemos se vamos estender a mão, se vamos abraçar, se esperamos a reação dela, porque aquela pessoa tem uma conotação de alguém importante demais. E aí nós não sabemos como reagir. Agora, como reagir diante de alguém que é alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo? Habito no alto e santo lugar. Sabe como que o profeta se encontra com esse Deus? Qual é a reação do próprio profeta? Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
O próprio salmista, que expressa quem é esse Deus, no momento que ele tem um encontro com a presença desse Deus, ele diz: ai de mim, estou perdido. É interessante que é exatamente essa realidade que nós precisamos ter no nosso coração. Mas o grande problema é quando nós assim reagimos, nós achamos que nós não podemos ter comunhão com Deus, pela grandeza dele. Quem é esse Deus que pode falar comigo? Quem é esse Deus que pode ter uma comunhão comigo? Quem é esse Deus tão grande, tão poderoso, tão santo, pode se importar comigo tão pequeno, tão miserável, tão pecador? Mas o profeta vai dizer: mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Agora o próprio Deus, por meio do profeta, anuncia a possibilidade de uma comunhão com aquele que dele depende. Então, o fato de ter reconhecer essa dependência de Deus, irá nos levar a uma intimidade com Ele, irá nos levar a uma comunhão com Ele. Quando nós reconhecemos a grandeza dele e a nossa limitação, nós entendemos o quanto nós precisamos dele. Olha o que John MacArthur comenta sobre isso. O contraste nos mostra quão grande é o amor e a misericórdia de Deus, o Altíssimo e Santo, que procura morada no coração dos contritos e no espírito dos abatidos. Esse Deus que é tão grande, que é tão santo, que é tão perfeito, tão poderoso, ele habita também no coração daqueles que se quebrantam na presença dele. Aqueles que reconhecem que são dependentes dele. É interessante que ele diz aqui, para vivificar e para vivificar. Ele mostra exatamente a nossa situação, mortos espiritualmente. Pessoas sem condições de reagir. Pessoas longe da presença dele, sem condições de mudar sequer uma atitude da sua vida, mudar uma circunstância da sua história. Então nós entendemos o quanto nós somos dependentes dele. Sem ele nós não temos vida. E sem ele nós não temos como viver a nossa história. F.F. Bruce vai comentar o seguinte: aqui, a imensurável grandeza de Deus depara com a fragilidade e necessidade do homem. Deus, como um Criador fiel, tem uma profunda preocupação pelas obras das suas mãos. Aqui o encontro de um Deus grande e de seres humanos pequenos. E ele conclui: ele não só habita em um alto e santo lugar, mas também no coração do contrito e abatido, o espírito oprimido e solitário. Ele mostra exatamente essa realidade do Deus que nós servimos. O Deus que nos convida a uma intimidade com Ele, a uma comunhão com Ele. O Deus que sabe exatamente a nossa limitação. E quando nós reconhecemos a nossa dependência, Ele oferece para nós uma comunhão. O próprio Deus oferece meios para a restauração da paz, dando-nos a direção e os princípios para alcançarmos. Queridos, eu não sei o quanto que isso mexe com o seu coração. Quando você olha a expressão de quem é esse Deus, alto, sublime, que habita a eternidade, o nome santo, habita em alto e santo lugar. O quanto que isso mexe com o nosso coração, que esse Deus, de forma graciosa, nos convida a uma intimidade com Ele. Nos convida a um relacionamento direto com Ele. Disse-a: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Palavra semelhante de Isaías no capítulo 40. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Ele mostra exatamente que nós temos em Cristo Jesus a possibilidade de termos o caminho preparado para essa comunhão. O próprio Deus gerando comunhão para com aqueles que reconhecem a sua soberania. Aquilo que aprendemos no primeiro domingo aqui. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós reconhecemos que não temos condições de ir à presença dEle. Mas esse Deus reconhece a nossa necessidade e em Cristo Jesus Ele gera a possibilidade dessa comunhão. Mas é preciso ter consciência que nós dependemos disso para ter intimidade com Ele. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim.
Queridos, a única maneira que nós podemos experimentar a paz, não com atos religiosos vazios, mas é reconhecer a dependência que nós temos dele, e nessa comunhão experimentarmos a paz que excede todo entendimento. Clara e objetiva a razão desta comunhão: promover a cura e gerar a paz. Quanto mais consciência nós temos da nossa dependência, e mais consciência nós temos do que ele fez para nos reaproximar dele, mais paz nós teremos no nosso coração. Mas por fim, sua permanência fundamenta-se na comunhão com Deus, tendo o privilégio de sermos cuidados por ele. É interessante que no primeiro ponto, em atos religiosos vazios, o que nós teremos como certeza que vai mover o nosso coração é que Deus não se importa com a gente. Todas as vezes que nós apresentamos atos religiosos vazios, a única convicção que vem no nosso coração é: Deus não se importa comigo. Deus não vê tanto sacrifício que eu faço para buscar a presença dele. Deus não observa o jejum que nós estamos fazendo, como o povo diz aqui no capítulo 57. Deus não observa o sacrifício que eu tenho, o quanto eu leio a palavra, o quanto eu oro, o quanto eu vou na igreja, o quanto eu evangelizo, o quanto que eu estou de oferta na igreja. Deus não olha o que eu estou fazendo. E aí a única certeza que temos é: nós não vamos perceber que Deus cuida da gente. Mas a partir do momento que nós entendemos que nós dependemos dele, nós vamos perceber o quanto ele tem cuidado de cada um de nós. Olha o que ele diz: tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. O que o profeta está dizendo aqui da parte de Deus é: se vocês quiserem realmente buscar a Deus e ter essa comunhão com ele, ele vai cuidar de cada um de vocês. Aqueles que olham a multidão de pecados, o quanto o povo está desviando da presença dele, mas tomam por decisão chorar diante disso, Deus vai convidar vocês para entender o quanto ele cuida de cada um de vocês. Olha o que diz Isaías 57, 19. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Aí você vai dizer assim: pastor, o que tem a ver isso comigo? Como eu posso saber que essa promessa também é para mim? Quando eu busco a Deus, quando eu dependo dele, ele vai dizer: como fruto dos meus lábios, ele criou a paz. Olha o que diz Efésios 2, 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós todos estávamos longe da presença de Deus. Nós todos estávamos sem esperança no mundo. E pior ainda, estávamos sem Deus no mundo. E aí você vai dizer assim: pastor, então essa promessa não é para nós. Olha o versículo seguinte. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. O que está dizendo é, Isaías diz, da parte de Deus: aqueles que estão longe e os que estão perto, eu darei a minha paz. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: outrora vocês estavam longe de Deus, vocês estavam no mundo sem Deus e sem esperança, mas eu tomei por decisão dar paz aos que já estavam perto, mas também paz aos que estavam longe. O que ele fez? Nos convidou a caminhar com ele, nos convidou à sua presença. E aí é interessante esse contínuo processo de Deus, mostrando o quanto ele cuida de cada um de nós. Ele diz primeiro aí: tenho visto os seus caminhos e o sararei. Ele fala de perdão e recomeço. Querido, se tem algo que aflige o coração da humanidade, é exatamente a falta de perdão e a falta de oportunidade de recomeçar a sua vida. Se nós perguntássemos a todos os nossos amigos não crentes, se ele tivesse uma oportunidade de qualquer coisa, eles iriam dizer: de fazer diferente, de recomeçar. Se eu tivesse a oportunidade, eu teria feito algo diferente. Eu faria hoje, eu teria uma outra atitude, não aquela que eu tive naquele determinado momento da minha vida. E aí nós em Deus temos essa oportunidade, porque Ele nos convida ao perdão e ao recomeço. Mas também, no processo, também o guiarei de ensino e condução. É interessante pensar na expressão que ele usa, também o
guiarei. Nós entendemos como, por exemplo, quando a gente vê o eunuco sendo evangelizado, Filipe se aproxima dele e começa um diálogo com ele. Fala assim: você entende o que você está lendo? Que é exatamente o profeta Isaías. E aí então o eunuco vai dizer: como que eu entendo? Vou entender se não há quem me explique. E aí então Filipe decide subir no carro e caminhar ao longo da viagem, explicando de quem o profeta dizia. Mas essa palavra que ele diz, não há quem me explique, era uma palavra utilizada para aqueles que ficavam na entrada do deserto. E tinha dois tipos de pessoas que ficavam na entrada do deserto. Um que vendia mapa. Então, se alguém quisesse atravessar o deserto, ele tinha a opção de comprar um mapa. Mas do outro lado tinha uma outra opção, que era o chamado guia do deserto. E aí você poderia contratar um guia que conhecia o deserto para atravessar com ele. Qual você escolheria se estivesse diante de um deserto? Comprar um mapa ou escolher alguém que pode caminhar com você ao longo do deserto? É exatamente essa expressão que o eunuco utiliza. Como eu vou entender o que eu leio se não há quem me guie pelo caminho? Se não há quem me oriente pelo caminho? O que o profeta está dizendo aqui da parte de Deus é: Deus vai conduzir a cada um de nós. Ele vai ensinar e vai conduzir a nossa história. Em cada etapa da nossa vida, nós seremos um Deus que cuida de nós. Não apenas dando a nós uma orientação, mas nos conduzindo pelo caminho, nos levando na direção que Ele deseja. Em cada momento da nossa vida nós temos aquele que vai ser o nosso intercessor, o nosso cuidador, aquele que vai nos livrar de todo mal. Mas o quanto nós temos consciência disso na nossa vida? O quanto nós temos consciência que Deus conduz e Ele guarda cada um de nós e nos ensina pelo caminho? Porque nós temos a tendência, diante do mal, diante da aflição, diante da dor, achar que Deus não está com a gente. E aí então vem toda a preocupação, toda a aflição, toda a ansiedade. Mas a partir do momento que eu sei que eu tenho comunhão com Deus, e nessa comunhão eu dependo dEle, Ele vai me conduzir ao longo da minha história, tendo o privilégio de cuidar de mim. Mas Ele continua: e lhe tornarei a dar consolação, de alívio das dores e de cura. Não tem nada mais precioso de saber que ao longo da vida, nós teremos sim nossos percalços, nós teremos as nossas dores, as nossas perdas, nós teremos o nosso sofrimento, mas em toda ela, Ele vai nos dar a consolação, ou seja, alívio das dores e a certeza da cura sobre a nossa vida. E Ele conclui dizendo: a saber aos que dele choram, do tratar do coração e da alma. De saber que nós podemos chorar diante de Deus, e Ele vai tratar as dores do nosso coração e da nossa alma. Queridos, João Calvino comenta o seguinte: é apropriado, portanto, observar o contexto em que o profeta, depois de mencionar cura, menciona a seguir consolação. Pois aqueles cujas doenças foram curadas obtêm, ao mesmo tempo, aquela alegria do coração e aquela consolação de que eles foram privados. É a diferença de qualquer tratamento que nós temos na sociedade em relação às nossas dores emocionais, às nossas dores da alma. Porque não apenas a cura, mas a consolação, juntamente com a cura. Porque nós sabemos o quanto nós somos enfermos e quantas enfermidades causam dores na nossa alma. Mas não apenas tratar e curar, mas também vai trazer o consolo sobre cada um de nós. Diante da certeza do cuidado que nos é oferecido nesta comunhão, não há como temer o mal. E assim nosso coração transborda da paz que excede todo entendimento. É a certeza que quando eu tenho consciência da minha dependência de Deus, eu posso ter a certeza do privilégio de ser cuidado por Ele em cada fase da minha vida. Queridos, mas é interessante que ele termina dizendo: para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Aí ele coloca para nós uma escolha, uma decisão. Se nós continuaremos apenas nos relacionando com questões espirituais, mas não com o próprio Deus. Se nós continuaremos com os nossos atos religiosos vazios, ou nós iremos entender que nós dependemos totalmente de Cristo. E é por Cristo que nós temos a comunhão com Deus. E a partir dessa comunhão, nós temos a certeza de sermos cuidados por Ele. E aí não importa a circunstância e a situação, nós teremos a paz que excede todo entendimento.
Sua permanência fundamenta-se na comunhão com Deus, não em atos religiosos vazios. Lembre-se que em cada momento de oração, de comunhão, de leitura, de frequência na igreja, de prática espiritual, você está na comunhão com Deus, não buscando méritos, buscando apenas relacionamentos. Em uma profunda compreensão da nossa dependência. É entender que nenhum ato de bondade nosso pode nos aproximar de Deus. Mas Deus é tão gracioso que decidiu em Cristo nos reconciliar com Ele. E nessa reconciliação nos dá o privilégio de sermos cuidados por Ele. E assim nós temos a certeza que a paz, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Quero orar com você, quero orar por você, para que nós possamos ter essa consciência, que nós teremos a paz, que fundamenta-se exatamente na nossa comunhão com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, pelo privilégio que temos, ó Pai, de ter o culto na Tua presença e adorar ao Senhor, ó Pai, na beleza da santidade, de reconhecer a Tua grandeza, a Tua glória, e o quanto o Senhor é digno de louvor, ó Pai. E assim, ó Deus, como salmista, como profeta, ó Pai, nós temos a mesma reação, de saber, ó Deus, o quão limitados nós somos, quanto pecadores nós somos, ó Pai, e indignos dessa comunhão com o Senhor, ó Deus. Mas, ó Pai, nós somos gratos, porque sabemos que por meio de Cristo Jesus, nós somos reconciliados com o Senhor, ó Pai. Nós podemos ter, ó Deus, esse fundamento da reconciliação como a razão da nossa paz. Mas muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, nós trocamos essa intimidade com o Senhor por atos religiosos vazios. E assim, ó Deus, a paz não invade o nosso coração. Mas nós queremos, ó Deus, nessa noite, reconhecer, ó Deus, que nós somos pecadores e nós dependemos totalmente do Senhor, para que em Cristo sejamos perdoados. E assim possamos ter, ó Deus, a oportunidade do recomeço. E entender, ó Deus, que nesta comunhão contigo, nós temos o cuidado, ó Deus, a promessa do teu cuidado em todo o tempo da nossa vida. Curando, ó Deus, as nossas enfermidades, curando, ó Pai, e tratando as nossas dores, e assim nos trazendo consolação, e assim renovando, ó Pai, a nossa vida, e nos dando essa paz que excede todo entendimento. Guarda isso no nosso coração, ó Deus, para que em todo o tempo na vida, não permitamos, ó Deus, ao nosso coração ficar aflito, ó Pai, angustiado, achando que não teremos o cuidado do Senhor, mas queremos, assim como o salmista disse, ó Deus, volta a minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem cuidado de mim. Que assim possamos lembrar, Deus, o todo o tempo a nós mesmos, que o Senhor tem cuidado de nós. E assim possamos ter a certeza que a nossa alma voltará ao sossego e teremos a paz que excede todo entendimento. Essa é a nossa oração, a nossa gratidão, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a certeza que